Como Nelson Mandela morreu? Nelson Rolihlahla Mandela, líder da luta contra o apartheid, foi o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Ele nasceu em 18 de julho de 1918 em Meso, uma vila no leste da África do Sul. A população sul-africana era composta por uma maioria de negros, os habitantes originais do país, e uma minoria branca descendente dos europeus colonizadores. Quase todo o poder econômico e político estava nas mãos da minoria branca. Aos 25 anos, Mandela se matriculou na Faculdade de Direito em uma das poucas universidades sul-africanas abertas a negros. Ainda estudante, ingressou no Congresso Nacional Africano, movimento dedicado à luta contra a discriminação racial. Ao se formar, Mandela se tornou a primeira pessoa negra a abrir um escritório de advocacia na África do Sul. Em 1948 a população negra não tinha direito a voto naquele país, e portanto, o Partido Nacional, uma organização que promovia a supremacia branca, ganhou as eleições com facilidade. Logo uma nova política racial chamada apartheid foi promulgada. Em Afrikaner, a língua dos sul-africanos brancos, apartheid significa separação. O apartheid dividiu oficialmente a África do Sul em áreas reservadas para negros e outras reservadas para brancos. Direitos e liberdades para os negros tornaram-se ainda mais limitados do que antes. Mandela organizou greves e protestos contra o apartheid. Em 5 de abril de 1956 ele foi preso. Ele foi absolvido 5 anos depois, após um longo julgamento. Em 21 de março de 1960, na cidade sul-africana de Sharpeville, a polícia abriu fogo contra um grupo de manifestantes negros, matando 69 pessoas. Mandela percebeu que não havia espaço para protestos civis na África do Sul. Em 1962 fundou um grupo militar clandestino chamado Umkhonto we Sizwe. Em Zulu, a língua dos negros sul-africanos, o nome significava Lança da Nação. O grupo de Mandela realizou ataques, sabotando várias estruturas governamentais. Em 1962, as autoridades sul-africanas prenderam Mandela mais uma vez. A prisão de Mandela provocou uma reação global. Muitos países começaram a protestar oficialmente contra a situação na África do Sul. Mas foi apenas no final da década de 1980 que as leis do apartheid começaram a ser abolidas. Em 11 de fevereiro de 1990, Mandela foi libertado depois de passar 27 anos na prisão. Em 1993 Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. No ano seguinte foram realizadas as primeiras eleições livres desde o fim do apartheid. Nelson Mandela foi eleito presidente da África do Sul. Em 2004 Mandela retirou-se da vida pública. Sua aposentadoria marcou o fim de uma experiência política e humana que mudou a cara da África do Sul. Apesar de uma vida de luta para melhorar seu país e a condição de seu povo, Mandela conseguiu viver até uma idade considerada longa. O ex-presidente morreu com 95 anos. Mandela, por estar com uma idade avançada, vinha sofrendo de várias enfermidades que ele já vinha tratando há algum tempo. Mandela foi hospitalizado em 8 de junho de 2013 com uma infecção pulmonar recorrente. Os relatórios iniciais do hospital sugeriam que Mandela estava estável, embora seu estado fosse grave. Mas em 23 de junho, a família anunciou que a condição de Mandela havia se deteriorado e ele estava em estado crítico. Ele foi colocado em uma máquina de suporte à vida com respiração assistida. Os relatórios que eram divulgados pelo hospital não eram nada animadores. Foi divulgado que ele estava em estado vegetativo permanente, embora fosse passado para o público que seu estado era crítico, mas estável. Em seu aniversário de 95 anos, 18 de julho, foi anunciado uma melhora na saúde de Mandela. Mandela recebeu alta do hospital em setembro e foi transportado para sua casa em Ogunton. Em novembro, sua família disse que ele continuava bastante doente, mas sua pneumonia havia passado. Depois de sofrer de uma infecção respiratória prolongada, Mandela morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, por volta das 20h50, hora local, em sua casa, cercado por sua família. O próprio presidente em exercício Zuma anunciou publicamente sua morte na televisão. Zuma disse que Mandela teria um funeral de Estado e que as bandeiras seriam hasteadas a meio-mastro de 6 de dezembro até depois do funeral.
O funeral de Estado foi realizado em 15 de dezembro em Kunu. Aproximadamente 90 representantes de estados estrangeiros viajaram para a África do Sul para participar do evento. Nelson Mandela deixou um grande legado não somente para a África do Sul como para todo o mundo. Sua luta contra o apartheid foi inspiração para milhões de pessoas. Porém, o que chama mais atenção em Nelson Mandela foi a forma como ele tratou os problemas raciais em seu mandato como presidente. Ao invés de fazer uma política em busca de vingança contra os brancos, Mandela optou sabiamente em fazer uma política reconciliadora. E foi assim que Nelson Mandela morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.